Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quantidade ideal, a porcentagem ideal de renda fixa e renda variável na sua carteira. A gente vai começar falando sobre uma regrinha que o mercado usa para determinar a quantidade de renda fixa e renda variável. Vou falar por que eu não gosto dela e vou te dar uma alternativa melhor para você achar o ideal para você, o seu perfil de investimento, beleza? Então bora pro vídeo depois da vinheta. Pessoal, é muito comum para quem está começando ter essa dúvida de quanto ter exatamente renda fixa e renda variável. E aí tem algumas regrinhas de bolso, tá, que eu não gosto muito, a gente vai comentar. Uma delas é você usar a sua idade para determinar quanto você tem em renda fixa e renda variável. Então tem uma regra que você usa a sua idade, é a quantidade que você tem em renda fixa. Então uma pessoa que tem 30 anos, por exemplo, ela vai ter 30% em renda fixa e todo o restante, 70% em renda variável. E a ideia disso é que, como ela é jovem, tem 30 anos só, ela tem muito tempo pela frente para aprender, para evoluir e para errar, e portanto ela deve se arriscar mais, ela deve ter mais renda variável. Já uma pessoa com 60 anos de idade teria 60% em renda fixa e 40% em renda variável. A ideia é que quando você já está mais perto da sua aposentadoria, por exemplo, do fim da sua vida, onde você vai precisar do dinheiro para viver de renda, você deve se arriscar menos, tá? Você deve ser mais conservador. Como a palavra diz, você tem que conservar o patrimônio que você construiu. Você não pode chegar lá na hora de você viver de renda, na hora de você se aposentar com seus investimentos e você ter muito renda variável e pegar uma crise, ficar com uma rentabilidade negativa e não ter o suficiente para você viver de renda. E aí a ideia dessa regra parece boa, tá? Parece que faz sentido. Tá? E aí tem variações também, tem a regra dos 80, por exemplo, onde você pega 80, subtrai a sua idade e aí o que restar você investe em renda variável. E aí tem outras variações, a variação dos 60, dos 50, tá? Esses números eles vão alterando para mudar a sua alocação para ser mais conservadora ou mais arrojada. E aí isso mostra que a questão não é a sua idade, é o seu perfil de investidor, é quanto de risco você topa correr. Talvez você tenha 30 anos de idade, e aí pela regra da idade você deveria ter menos renda fixa e mais renda variável. Mas digamos que você seja iniciante e você simplesmente não aguenta ver o seu patrimônio oscilar na bolsa, tá? E se vier uma crise, fica maluco. Então o ideal para você não é ter tanta renda variável, tá? É ter menos, tá? O que mostra que não é a idade que vai determinar. Um outro contra-exemplo também é a pessoa que é mais velha, tem digamos 60 anos de idade. Pela regra da idade, ela deveria ter menos renda variável, tá? E mais renda fixa para ser mais conservadora. Só que imagina que essa pessoa ela tem 60 anos de idade, só que ela investe há 30 anos. Ela já passou por tantas situações da Bolsa de Valores que as oscilações não incomodam em nada ela e, pelo contrário, quando vem uma grande crise, é até melhor, ela comemora, porque agora ela sabe aproveitar essas crises para investir nessa baixa e até multiplicar o seu patrimônio. E esse é o caso de grandes investidores, como o Warren Buffett, que com certeza você conhece. O Warren Buffett tem 90 anos de idade e tem grande parte do patrimônio em ações. Ele também tem caixa, tá? Tem renda fixa, mas é um percentual menor, que ele usa mais como reserva de oportunidade para aproveitar grandes crises. Tá? Tem também o Luiz Barsi Filho, que é a maior pessoa física da Bolsa de Valores. Ele tem 81 anos, se eu não me engano, e ele tem 2 bilhões de reais investidos na Bolsa de Valores. E esses caras têm décadas de Bolsa de Valores, tá? E aí, mesmo chegando perto dos 90, 100 anos de idade, eles ainda continuam com muito investido em renda variável. Eles não dão a mínima, eles até comemoram quando a renda variável cai, eles vão comprar ações mais baratas. Então, como eu falei, a idade não é o fator principal, mas sim o seu perfil de investidor, tá? Mas antes de falar mais sobre isso, tem um outro fator também, um outro critério que não deveria ser tão importante para definir quanto ter em renda fixa e quanto ter em renda variável. E eu estou falando da taxa Selic. Se você começou a investir há pouco tempo, começou a investir com a Selic na baixa, você viu que a renda fixa está pagando pouco e a bolsa estava bombando. E aí você com certeza pensou, para que eu vou ter renda fixa se está pagando tão pouco e as ações renderam tanto? E aí esse é o primeiro erro do iniciante. Quem começou a investir há pouco tempo provavelmente está ansioso para ver resultados logo e essas pessoas acham que o resultado vai vir da renda variável e elas estão certas, só que o resultado ele pode ser positivo, mas também pode ser negativo. E essas pessoas que começaram há pouco tempo, elas não viveram as grandes crises, como 2008, onde a bolsa caiu 52% em 6 meses, e também não viveram o período mais longo, que foi de 2011 até 2015, onde a bolsa caiu 47%. E alguns viveram a crise de 2020, onde a pandemia fez a bolsa cair
mais de 35% em 10 semanas. E aí quem viveu a crise de 2020 lembra o quanto foi ruim ver o seu patrimônio cair tanto, tá? E aí, 2 pontos. Eu estou falando aqui dessas rentabilidades negativas, né, dessas quedas, estou considerando o índice Bovespa, que é a média das ações. Quem investe diretamente em ações viu quedas muito maiores nas suas ações, tá? Se o índice cai 30%, algumas ações vão cair 40%, 50%, até 60%, tá? E o segundo ponto é que eu estou falando das grandes crises, tá? E tem as crises menores também. A cada 1, 2 anos sempre tem algum estresse no mercado que vai fazer o seu patrimônio oscilar bastante. E seja crise grande ou crise pequena, a renda fixa é muito importante para proteger, em primeiro lugar, o seu psicológico, para você ver que pelo menos parte do seu patrimônio ficou intacta. E em segundo lugar, se você quiser fazer uma gestão mais ativa e mais arrojada, você pode comprar bons ativos lá no fundo do poço. Ou seja, quando a crise está lá no finzinho, você comprar esses ativos com um grande desconto e depois você vai ter um potencial de valorização muito grande, às vezes 50%, 70%, até 100%, tá? Então não caia nessa de ser 100% renda variável, tenha sempre renda fixa. Essa é a minha dica, essa é a minha lição para você. Tá, Júnior, já entendi, tem que ter sempre renda fixa, mas quanto? E aí quem diz isso é sempre você, tá? Não tem uma regra, não tem um número mágico para te falar. Na verdade é o quanto você aguenta ver o seu patrimônio oscilar na bolsa de valores. E aí um erro que o iniciante comete também é se superestimar. Esse é um viés que a gente tem como ser humano. A gente tende sempre a se superestimar no trânsito, no trabalho, no esporte e nos investimentos também. Então o iniciante muitas vezes acha que ele é mais arrojado do que ele realmente é. E aí basta vir uma grande crise e ele percebe que ele foi otimista demais. Então a minha recomendação é você começar com no mínimo 10% em renda variável se você nunca investiu na vida e tem muito medo. Mas idealmente eu começaria com uns 30% em renda variável e 70% em renda fixa. Passaria aí um tempo nessa alocação para ver como é que você se sente, tá? E aí depois de repente 6 meses, 1 ano, você pode aumentar para 35% renda variável e aí 65% em renda fixa ou até 40%, 60%, tá? Isso depende muito de você. Mas não seja otimista demais, principalmente quando o mercado está subindo, porque nada sobe para sempre, uma hora o mercado inverte. Defina a sua alocação baseada no seu perfil e não no mercado, mas também não seja conservador demais a vida inteira, tendo muita renda fixa, porque no longo prazo a rentabilidade ela vem da renda variável. Então o seu objetivo é sim aumentar o percentual que você tem em renda variável e para você conseguir isso eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, você tem que ter conhecimento sobre a dinâmica da bolsa de valores, o porquê dos preços subirem ou caírem. Segundo, você tem que conhecer bem os ativos aonde você investe, para quando vier uma crise, você está firme, está tranquilo e não vender no fundo em pânico. Terceiro, você tem que ter o mindset correto. Bolsa de valores é para longo prazo, não é para ficar especulando o tempo todo, mudando a sua carteira todo mês, toda semana, tá? Mudando a sua alocação que você definiu antes e agora aumentando a renda variável, renda fixa, porque o mercado falou que a bolsa vai cair, que vai subir, que os analistas, economistas falaram que o ano que vem o dólar vai subir, a bolsa vai cair, tá? Foca menos no mercado e foca mais em você. E uma penúltima dica é você talvez aumentar a sua exposição em renda variável nas grandes crises, porque nesses momentos, tá, a bolsa cai muito, você tem uma margem de segurança maior e comprar numa grande queda é mais fácil para o seu psicológico. Só que aí você tem que ter também um pouco de conhecimento em análise gráfica para você identificar uma tendência de baixa e não comprar muito cedo, aguardar essa tendência se encerrar, esperar ela chegar num suporte e você comprar ali, tá? Lembrando que você nunca vai acertar exatamente o momento exato, né? O fundo do poço, mas você esperando, aguardando, tendo paciência e usando essa técnica, usando a análise gráfica para você pegar o melhor momento, você vai conseguir entrar com menos chance da bolsa continuar caindo, tá? Isso também ajuda o seu psicológico e facilita para você aumentar o seu percentual em renda variável. E aí o último ponto é que quando você define o seu percentual de renda fixa e renda variável, você está controlando o risco da sua carteira de forma macro. Mas você também deve tratar o risco da sua carteira de investimentos de forma micro, olhando para cada ativo que você investe, mas também para as classes e subclasses de ativos. O que eu quero falar com isso? Quando a gente fala de renda fixa e renda variável, isso é muito abrangente, tá? Quando você entra na renda fixa e renda variável, você vai ter classes e subclasses diferentes. Na renda fixa, por exemplo, você vai ter a renda fixa privada, renda fixa pública, tá? São títulos privados, títulos públicos. Na renda fixa privada, você vai ter, por exemplo, títulos de bancos, CDBs, LCIs, LCAs, títulos de empresas, que são as debêntures, e também fundos de investimento em renda fixa.
Na renda fixa pública, tá? Dos títulos públicos, você tem o Tesouro Direto, e aí tem o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, e aí cada um desses investimentos, esses tipos de investimentos, eles têm riscos diferentes. E a mesma coisa acontece na renda variável. Você tem o mercado de fundos imobiliários, você tem o mercado de ações, que você consegue acessar via ETFs ou via ações diretamente, e aí cada opção dessa vai ter um risco diferente. Tem também o mercado de criptomoedas, tem investimento em ouro, investimento no exterior. Cada opção tem um risco diferente e você deve configurar a sua carteira também dessa forma mais micro, conforme o seu perfil de investidor. Mas, para esse vídeo não ficar muito longo, eu decidi deixar para um outro vídeo essa abordagem mais micro, onde eu vou te mostrar exatamente qual percentual e quais ativos você deve ter para controlar o risco da sua carteira conforme o seu perfil de investidor. Então, nesse vídeo teve 4 coisas que eu queria te passar, 4 mensagens. A primeira é que sim, você tem que ter renda fixa sempre. Renda fixa é proteção psicológica, proteção do seu patrimônio e também para aproveitar oportunidades. 2, a quantidade de renda fixa e renda variável que você tem que ter depende do quanto você aguenta ver o seu patrimônio oscilar na bolsa de valores. 3, vá começando com pouco e vá aumentando ao longo do tempo. Você tem que aumentar e você pode usar as grandes crises para aumentar a sua alocação de forma um pouco mais fácil, se você souber fazer isso e quiser também ter uma estratégia mais arrojada. 4, que por mais que você tenha uma carteira, talvez, né, de forma macro, alocação macro muito arrojada, com muita renda variável, ainda assim você pode transformar essa renda variável em algo mais seguro, escolhendo de forma micro os ativos, tá? As subclasses de ativos, de forma que fique mais seguro, tá? Então, no mais é isso. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu sempre respondo. Curte o vídeo que ajuda muita gente. Se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo, que é bem importante também. E muito obrigado por ter chegado até o final. Abraço, até o próximo vídeo e bons investimentos.